internacionais. Vamos para Brasília, porque o governo declarou que vai esperar até o próximo dia 1º de agosto para divulgar uma resposta à sobretaxa de 50% sobre as exportações de todos os produtos brasileiros. André Anelli, chegando aqui, vai já nos explicar, Anelli, existe a possibilidade de retaliação por parte do Brasil ou deve haver uma negociação, um acordo também está sendo considerado? Hein, Anelli? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Kobayashi. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo federal vai estudar possibilidades em relação a esse assunto da taxação, do tarifaço promovido pelo presidente americano Donald Trump até o dia 1º de agosto. Ou seja, vai ser criado, nas palavras do ministro, um grupo de trabalho no sentido de avaliar quais alternativas vão ser estudadas pelo governo federal e, consequentemente, qual alternativa escolhida vai ser a adotada. Se vai ser uma retaliação ou, então, se vai ser uma forma de procurar compensar novos mercados internacionais, a abertura de novos parceiros no sentido de fazer com que essa sobretaxa das exportações brasileiras aos Estados Unidos sejam parcialmente ou até mesmo totalmente compensadas por compradores internacionais de outras localidades. Então, o governo brasileiro, nesse momento, ainda não descarta a possibilidade de negociação diplomática com os Estados Unidos no sentido de reverter o tarifaço promovido pelo presidente americano Donald Trump. E, nesse momento, o trabalho do Palácio do Planalto é realmente um grupo de trabalho no sentido de avaliar, então, qual alternativa pode ser adotada, se vai ser uma retaliação, ou seja, uma sobretaxa em relação aos produtos que são importados dos Estados Unidos para cá, ou negociações diplomáticas também nesse sentido. A gente destaca que toda essa movimentação acontece justamente depois daquela carta aberta do presidente americano Donald Trump ao presidente Lula, carta essa em que, inclusive, o presidente americano cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, no que ele considera como uma caça às bruxas, fazendo, então, referência ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF, por tentativa de golpe de Estado, e Donald Trump usa essa questão como uma das argumentações no sentido de fazer com que o Brasil seja sobretaxado. O presidente Lula, por outro lado, afirmou que o Brasil tem soberania e que ainda não deve se curvar em relação aos interesses americanos. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli. Daqui a pouco você volta com mais informações. Por aqui eu já quero chamar o nosso time de analistas. Alan Gani, uma das possibilidades aí avaliadas pelo presidente Lula e por seus principais ministros, pelo primeiro escalão do governo. Ontem teve uma reunião com o ministro Haddad, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e colocou-se na mesa ali a possibilidade de, em vez de taxar em devolução, em retaliação, quebrar as patentes americanas em relação a alguns produtos. O que isso significa na prática e qual seria o impacto disso? Significa o seguinte: quando você tem uma patente, você tem a propriedade intelectual e você pode vender aquele produto sem ter uma concorrência. Ou, se tiver algum tipo de concorrência, isso depende do tipo de contrato que é feito, você acaba ganhando um royalties. Por quê? Porque você foi pioneiro. Então, isso estimula, por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento em muitas áreas. E aí o Brasil flerta com essa possibilidade. Não acho que seja um bom caminho. Koba. Ô, Bruno Musa, até porque na carta assinado por Donald Trump endereçado ao presidente Lula, há ali um recado já bem dado. Se vocês retaliarem, a porcentagem que vocês colocarem aí contra os nossos produtos americanos, a gente vai devolver e acrescentar sobre esses 50%. Então, isso tem feito com que o governo brasileiro evite a possibilidade de retaliar com taxação, porque isso faria um escalamento dessa crise aí diplomática comercial entre os dois países. Como é que você vê as possibilidades agora que estão na mão do presidente Lula? Bom, vamos lá. Se isso realmente se concretizar, afinal de contas, ao que temos de informação hoje, as tarifas passariam a ser cobradas, se assim mantiver, a partir de 1º de agosto. Então, até lá, tem aí pelo menos 20 dias para entrar nessa negociação, que eu acredito que será o caminho, tá? De qualquer maneira, se elas realmente se concretizarem, mantiverem nesses níveis, ou se o Brasil retaliar, digamos como o Lula falou hoje, que retalia em 50%, significa que as tarifas para os produtos brasileiros nos Estados Unidos, segundo a carta do Trump, iria para 100%.
50% que já existe atualmente, mais os 50% de retaliação do Brasil. E aí, basicamente, os 50% já é um nível proibitivo de comércio, os 100% mais ainda. E eu acho que o Brasil tem todo o direito se quiser retaliar, mas eu sou da linha que nós não somos páreos para brigar com os Estados Unidos, ou seja, eu quero dizer que nós sairíamos perdendo e muito se isso escalasse e nós teríamos muito mais a perder do que o governo americano. Vale lembrar que desde o começo dos anos 2000, nós exportávamos por volta de 25% para os Estados Unidos, da nossa pauta exportadora. Hoje está mais ou menos em 12%. É uma queda significativa, mas em valores nominais, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro. E os Estados Unidos, o que eles importam é por volta de 1% vem do Brasil. Produtos importantes, ok, mas são mais facilmente substituídos, à exceção de algum, tanto é que a Embraer acabou mais sentindo hoje. Então, eu acho que o caminho sensato do Brasil, independente de concordar ou não com tarifas, o caminho sensato no Brasil, uma vez que elas são um fato, as tarifas, se assim concretizar, o caminho mais sensato, para mim, é a negociação. E a gente entender que numa negociação, às vezes você está numa desvantagem. E grande parte dos países do mundo, eu acredito que todos, entram numa negociação já com uma situação de desvantagem contra os Estados Unidos. Afinal de contas, é a maior economia do planeta Terra e, no nosso caso, o segundo maior parceiro comercial. Então, eu acho que o caminho sensato e coerente é o caminho da negociação. Mas, infelizmente, não acho que esse governo tenha nem sensatez, nem coerência. Daqui a pouco a gente vai conversar, inclusive, com um dos representantes da indústria aqui no Brasil sobre como o setor encarou a notícia de ontem aí desse anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump e o que esperam do governo brasileiro também. Zamaria, essa quinta-feira está agitada em Brasília, né? Conta pra gente como que está a repercussão por aí no mundo da política. Muita repercussão, se tornou o assunto principal dos debates aqui em Brasília, dividiu ali a oposição, a base do governo toda ficou com o presidente Lula. Conversei, inclusive, com alguns deputados de oposição e entendi que há uma divisão, só os mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro que saíram em defesa absoluta do governo norte-americano e do presidente Donald Trump. Soube também que o presidente Lula tem ligado para vários líderes, presidentes de partidos políticos e principalmente busca apoio no Congresso e no Supremo Tribunal Federal e vai, durante essa semana, conversar com os setores que serão atingidos, né, por esse tarifaço. Ele foi aconselhado a não dar nenhuma declaração imediata ou decisão de governo imediata, porque afinal não é uma vigência imediata, e sim verificar se no futuro, como é que isso vai ser. Em alguns casos, o Donald Trump recua, então o governo deve esperar, o brasileiro deve esperar o que vai acontecer e lá na frente de tomar uma decisão e já com base nessas conversas internas. Então, o presidente Lula vai falar com representantes aí dos partidos, presidentes da Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal e principalmente com os setores. O setor de siderurgia, né, que está fortemente atingido, o setor de petróleo, de exportação de petróleo bruto, que é o que nós exportamos, e também os setores aí de aeronaves, peças e tal, que faz parte da compra. Então, o Brasil exporta, basicamente, né, existem outras, mas basicamente exporta o petróleo bruto e importa óleo e derivados. O Brasil exporta o café não torrado e exporta também carne, é uma quantidade menor, mas importa peças, medicamentos, enfim, é uma troca bastante intensa. Haverá uma conversa e depois disso é que o governo vai decidir. Mas o interessante é que o secretário de imprensa, o ministro-chefe da Secretaria de Imprensa, o Sidônio, disse que o presidente Lula não pensa em ligar para o presidente norte-americano Donald Trump. Não, seria o caso. E, pessoalmente, Kobayashi, ninguém pensa na possibilidade do Lula sentar ali em frente ao presidente norte-americano, porque a gente já sabe ali como é que ele deixou os outros presidentes em saia justa, né, nessas conversas e troca de acusações.
O Salão Oval está se tornando uma arapuca, né? A gente lembra aí do Zelensky, alguns outros que estiveram ali com o Donald Trump. Agora, ô Piperno, tá a promessa de que os anúncios do governo brasileiro poderão acontecer aí dentro de 20 dias, até porque está na própria carta que só passa a valer os 50% de taxação a partir do 1º de agosto, mas no debate político da militância, dos partidários aí, o negócio já está pegando fogo, já tem gente que já tem a condenação, o trânsito julgado, a culpa de quem é essa crise toda. Como é que você está vendo o debate político sobre isso, hein? Fábio Piperno. Bom, primeiro que o presidente Trump deu ao presidente Lula um presentaço do ponto de vista político. Veja, nessas próximas 3 semanas, de fato, cabe muito pouco ao governo brasileiro. Primeiro porque as tais sanções, elas ainda não entraram em vigor. Segundo, do ponto de vista econômico, isso é muito importante que as pessoas entendam, o Brasil não tomou nenhuma atitude hostil aos Estados Unidos. O Brasil não fez rigorosamente nada. O Brasil está jogando parado e acaba acontecendo isso muito em função da retaliação pretendida pelo Trump em razão desses episódios envolvendo o Bolsonaro. Terceiro, se fosse, por exemplo, uma condenação por conta da ação do Brasil no âmbito dos BRICS, muito bem. O presidente da Índia estava aqui no final de semana, e a Índia é uma parceira até maior dos Estados Unidos. Tem uma economia hoje que é equivalente a praticamente o dobro da economia brasileira, e, ao que me consta, a Índia não foi sancionada em absolutamente nada. Então é óbvio que isso tem um viés político e sim uma intromissão no caso da soberania brasileira. Por quê? Porque, veja, se existe uma única virtude desse documento, ontem divulgado pelo presidente Trump, é o fato de que na primeira linha ele já conta as razões, ele dá nome e sobrenome daquilo que foi a sua motivação. Então, por que eu disse que é um presente para o presidente Lula? Porque hoje, e aliás, desde ontem, vários setores já se insurgiram contra isso e alguns flagrantemente antipetistas. Olha, hoje, por exemplo, se pega os editoriais dos principais jornais do Brasil, Folha, o Estado, Estadão, inclusive, foi o mais agressivo de todos, né? O título é Coisa de Mafiosos. Até vou ler um trecho aqui, porque ele é realmente bastante duro com esse pacote de medidas aí do presidente Trump. E vejam só o efeito disso na Austrália e no Canadá, países com quem também o presidente Trump unilateralmente acabou provocando ameaças. E qual foi o resultado eleitoral disso? Partidos conservadores que tinham suas vitórias praticamente encaminhadas sofreram revés eleitoral em cima da hora. Ou seja, como é que um Tarcísio de Freitas, um Ronaldo Caiado, Romeu Zema, governadores pró-Bolsonaro, mas de estados que exportam bastante lá para os Estados Unidos, vão se justificar agora, não só apenas para os seus eleitores, mas também para empresários que são seus apoiadores, gente do agronegócio, gente de mineração. Qual o recado que eles vão dar para esse público? Ou seja, eu acho que o que o governo brasileiro tem que fazer nessas próximas 3 semanas é jogar parado. Fala aí, Gani, pediu? Pedi sim. Tem uma outra leitura em relação a isso, que dá para responsabilizar, sim, o governo. Não é de hoje que o Trump se incomoda com a possibilidade de substituição do dólar. Antes mesmo de ser eleito, numa entrevista que foi emblemática na Fox News, no dia 8 de novembro de 2024, ele fala, inclusive vai um vídeo meu aí daqui a pouco nas redes sociais da Jovem Pan, trazendo essa entrevista, dizendo o seguinte: a China quer formar um novo padrão monetário. Estamos perdendo o Brasil. E isso, para a gente, é como se fosse uma Segunda Guerra Mundial. Isso geraria um empobrecimento nos Estados Unidos, seria um país de segunda linha. Ele externaliza essa preocupação. O que ocorre de lá para cá? Tem a cúpula dos BRICS. O problema é que tem uma declaração do presidente brasileiro dizendo que buscam alternativas em relação ao dólar
E isso é um caminho sem volta. Evidentemente que isso enfureceu o Trump. E não estou entrando aqui no mérito se é bom ou não. Só estou mostrando a causa e a consequência. Portanto, você tem também alas aqui, como o próprio Tarcísio, Piperno, dizendo o seguinte: essas declarações do atual presidente brasileiro, Koba, levaram a uma escalada da guerra tarifária. Porque, veja só, até o dia 2 de abril, no Liberation Day, o Brasil tinha sido taxado em 10%. Por que mudou de 10% para 50%? O que aconteceu neste período? A cúpula dos BRICS. E na cúpula dos BRICS, houve uma declaração que incomodou muito o Trump, que era uma declaração contra o dólar, que lá atrás ele já tinha externalizado essa preocupação. Primeiro que a cúpula dos BRICS, que inclusive tem a participação da Índia, que não foi taxada, a cúpula dos BRICS, ela tem soberania. E o que a cúpula dos BRICS manifesta é que um dia vamos procurar um caminho, não vai, ninguém está dizendo que isso vai acontecer amanhã. Sim. Segundo, a cúpula dos BRICS, ela tem todo ano, e essa história de se buscar uma nova moeda, de se tentar um outro mecanismo para facilitar as trocas entre os integrantes do grupo, isso não é novo. Mas veja, é uma coisa muito antiga. Não, tudo bem, mas o ponto é o que ele fala na cúpula dos BRICS. É claro que os BRICS existem há muito tempo, é claro que tem cúpula todo ano, não, mas é a declaração não é novo contra o dólar, mas de uma maneira muito... Não é novo, mas é novo o Trump na presidência dos Estados Unidos. No ano passado, isso que é diferente. Nós discutimos aqui o fato de que houve um dia em que o mercado brasileiro ficou em alvoroço porque lá atrás o Sergei Lavrov falou que estudava a possibilidade de criar uma nova moeda e teria sido uma ideia... Mas no Trump não era presidente. Eu sei, mas não é uma conversa nova. A gente vai continuar debatendo isso. Esse é o assunto aqui que está borbulhando não só no Brasil, no mundo inteiro, mas se não é novo isso no BRICS, significa que há inclusive uma reincidência nas manifestações. Não é isso, Alan Gani? Com certeza.